Apenas dar uma pincelada aqui no capítulo 12, para depois a gente, com um pano de fundo, para a gente trabalhar com mais atenção, capítulo de número 13. Portanto, o Apocalipse 12 fala sobre a mulher e o dragão. Está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou distante diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos e irmãs, daqui a pouco nós iremos fazer também a leitura do capítulo 13, mas antes, como pano de fundo, eu fiz questão aqui de ler o capítulo número 12, pois como o tema dessa palavra, que é o dragão e as 2 bestas, a trindade profana que governará o mundo na grande tribulação. Então, o capítulo 12, que nós acabamos de ler, fala claramente aqui, descreve aqui esta visão horripilante, essa visão sinistra que o apóstolo João teve desse dragão, e que na própria descrição da visão, nós temos a identidade, a identificação desse dragão revelado, pois o texto que nós vemos nos diz no versículo 9, já adiantando, que o dragão se trata do próprio diabo ou Satanás. Então, o capítulo 12 fala sobre o dragão, o capítulo 13 fala sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Daí porque
o subtítulo: A Trindade Profana que governará o mundo na grande tribulação. Quando falamos de trindade profana, e fique claro, nós estamos nos referindo a esta trindade aqui, Diácono Luciano, porque nós, particularmente, cremos no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vou entrar nesse mérito, e desde já quero também fazer uma observação aqui, como essa palavra também vai ser publicada no canal do YouTube, e quando você estiver assistindo agora, estiver assistindo no YouTube, nós queremos deixar bem claro que o nosso propósito aqui não é levantar debates, não é suscitar debates. Nosso propósito aqui é alertar o povo de Deus quanto aos sinais da volta de Cristo e a necessidade do homem se arrepender e viver segundo a vontade de Deus, para que ou pela vinda de Jesus possa ir morar no céu, ou mesmo quando aprouve a Deus, chega a hora da nossa morte, nos reunirmos com aqueles que já descansam no Senhor na glória. Pois a própria palavra de Deus diz para a gente evitar os debates acerca da lei, genealogias intermináveis, coisas do tipo de que Paulo falou escrevendo para Tito, por exemplo, no capítulo 3, versículo 9. Eu estou dizendo isso, fazendo essa observação, porque na semana passada a gente pregou aqui, baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós falamos sobre o arrebatamento, o anticristo, a grande tribulação e a vinda de Jesus em glória. E é normal, é natural que haja divergência. Porém, como comentaram na pregação anterior, lá no canal, algumas pessoas fizeram seus comentários, de que eu estava enganando o povo ao dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ou mesmo que não existe arrebatamento. Você pode comentar, fazer seu comentário, tá certo? Eu não vou discutir, não vou debater, pelo contrário, eu faço até questão de respondê-lo educada e respeitosamente, porque, como eu até falei na semana passada, mais importante do que discutirmos se Jesus vem antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação, é estarmos preparados para a vinda de Jesus. Então, só a título de informação, eu particularmente sou dispensacionalista, pré-tribulacionista, creio no arrebatamento. Alguns dos nossos irmãos não creem no arrebatamento, creem que Jesus vai voltar, mas não no arrebatamento secreto. E se você tiver dúvidas ou divergências quanto a isso, eu não vou me delongar nesse quesito. Eu aconselho você a assistir a nossa mensagem sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde a gente fala sobre o arrebatamento, Mas eu até respondi a alguém lá e disse assim, mais importante do que discutirmos se Jesus vem antes, durante ou após a grande tribulação, é estarmos preparados para a vinda de Jesus, e eu quero me encontrar com você lá no céu, certo? Não sou polêmico, portanto, respeito a sua linha de interpretação, mas nós estamos trabalhando aqui esse tema dentro da nossa perspectiva, da nossa linha de interpretação, que é a interpretação dispensacionalista, pré-tribulacionista. Portanto, nós cremos no arrebatamento, nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja da face da terra e vai tirá-la daqui para que a sua igreja não sofra os juízos da grande tribulação. Nós citamos, dentre várias referências, Romanos capítulo 5, versículo 9,
1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 3:10, enfim, passagens bíblicas, referências bíblicas, e baseadas nelas, cremos que a igreja não vai sofrer os juízos de Deus quanto castigos. Que isso fique claro, porque alguém até citou o texto lá da primeira carta de Pedro, e diz: pastor, como é que fica o texto que diz que o julgamento ou o juízo de Deus começa pela casa do Senhor? Ora, nós devemos analisar cada palavra da Bíblia, determinado texto, de acordo com o seu contexto. Deus já faz juízo hoje. Deus já faz juízo hoje. Salmo 68 diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Agora, nós devemos analisar de que tipo de juízo estamos falando. Porque os juízos durante a grande tribulação são juízos quanto castigos para pecadores impenitentes, ou seja, que não se arrependeram. Eu me lembro da figura de Enoque, que a palavra de Deus diz, Diácono Luciano, cooperador Gleber, que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro a ser trasladado, ou arrebatado dessa terra. E Enoque, ele é um tipo da igreja que vai ser arrebatado. Pouco tempo depois que Enoque foi arrebatado, o que foi que aconteceu com esse mundo? O dilúvio, juízo quanto castigo. Mas pastor, e Noé e a família dele, dentro da arca? Noé é um tipo do Israel remanescente, que Deus vai preservar. Mas observe que antes do juízo, Deus tira Enoque, e em seguida tira o Espírito Santo também. Gênesis 6. Manda o dilúvio, mas preserva Noé, sua família, simboliza o remanescente de Israel. A Bíblia diz que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Judas, aliás, na sua carta, capítulo 1, que ele fala que Ló era um homem justo e que sofria com a pecaminosidade das cidades de Sodoma e Gomorra. É verdade que ele fez uma má escolha, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. E que foi que Deus fez antes de destruir Sodoma e Gomorra? Tirou o Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Como também Deus guardou o povo de Israel durante as 10 pragas. Enfim, então não adianta discutir. Se você acredita que vai passar pela grande tribulação, vai sofrer os juízos de Deus quanto castigos, amém. Eu respeito sua interpretação, seu entendimento assim. Agora, eu particularmente creio que a igreja vai ser arrebatada antes. A igreja é arrebatada, e nesse contexto aqui, uma vez que a igreja foi arrebatada, aí Satanás vai, durante um determinado tempo, fixado por Deus, claro aqui nas Escrituras, nas profecias bíblicas, período de 7 anos, ele vai governar esse mundo com a sua trindade profana. Por que a gente chama de trindade profana? Porque nós que cremos na doutrina da trindade, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos nessa trindade santa. Glória a Deus. Aleluia. Mas o diabo, que em tudo quer imitar Deus, ele vai governar esse mundo aqui com uma espécie de trindade profana. E nós temos aqui os 3 agentes dessa trindade profana. O primeiro deles é o dragão. O segundo, a besta que sobe do mar. E o terceiro agente é a besta que sobe da terra. O dragão está claramente aqui, sua identidade revelada no versículo 9, que se trata do diabo, Satanás. Portanto, o dragão aqui é o símbolo de Satanás.
Como eu disse, que ia só pincelar no capítulo 12 aqui, para a gente daqui a pouco passar para o capítulo 13, que é o cerne desse ensinamento, desse estudo. João vê aqui no capítulo 12, uma mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas. Essa mulher aqui simboliza Israel. Vestido de sol fala da sua glória. A lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas. Você lembra do sonho de José? As 12 estrelas que simbolizam as 12 tribos que constituem a nação, o povo de Israel. João vê esse grande, ele chama de grande dragão vermelho. Quando ele fala de grande, fala do poder para fazer o mal, que é esse dragão. A palavra dragão no original do grego é dracon, que significa serpente. Então, esse grande dragão vermelho, de cor vermelha, que fala da sua sanguinolência, ele derrama sangue, 7 cabeças, 10 chifres, fala do poder e da influência de Satanás durante o governo desses 7 anos. E aqui nós temos mais adiante, o versículo 4 fala que com sua cauda ele arrasta a terça parte das estrelas. Baseado aqui que a tradição rabínica acredita que o diabo ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Portanto, esse capítulo 12, dentro da teologia, é o que nós chamamos de passagem parentética. O que quer dizer isso? Porque envolve eventos do passado, presente e do futuro. Então não vou entrar nesse mérito aqui, glória a Deus, sobre essa cauda que leva após si até essa parte das estrelas do céu. Mas eu quero focar aqui, enfatizar aqui, a ira desse dragão contra essa mulher, que a mulher estava grávida. Lembra que a mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar luz. Por vezes, nas profecias veterotestamentárias do Antigo Testamento, Israel é simbolizado por mulher. É simbolizado como uma mulher, e até grávida. E quando ela dá a luz, está muito claro no versículo 5, que esse filho, o varão, diz aqui que ele há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso é Salmos 2:9. O Salmos 2 é um salmo messiânico, ou seja, que fala sobre o Messias, que quer dizer ungido. Messias em hebraico, Cristo em grego. Ambas nomenclaturas quer dizer ungido, um título para o governante do povo de Israel, futuro governante, que é o nosso Jesus, mas que Israel não identificou, o rejeitou, como diz João capítulo 1. Então quem é que vai reger as nações com vara de ferro? E essas nações aqui, depois você lê com calma o Salmo 2, são as nações que se rebelaram contra Deus. Os povos que nós temos uma escolha. Já vou deixar claro também outra observação. Eu não gosto muito de usar essa expressão, dizer que eu sou arminiano, sou de Armínio. Tem esse debate aí já que dura séculos. Calvino versus Armínio. Então, pastor, eu estou voando, quer dizer isso. Quem Deus que disse que é de Calvino, que não crê na predestinação, ou seja, Deus já determinou quantas pessoas vão ser salvas. Eu quero deixar claro que, a título de informação, eu sou arminiano, ou seja, creio no livre-arbítrio. Creio em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque como arminiano, por crer no livre-arbítrio, eu quero dizer para você que você tem o livre-arbítrio de escolher ser governado pela Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou se rebelar contra o governo de Deus, a Trindade Santa,
E quem ficar aqui para a grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, vai ter que se sujeitar à trindade profana. O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Observe quando a gente fala de dragão, desses monstros, porque isso quer dizer besta, monstro, não quer dizer, não entenda no sentido literal da palavra, que quando a igreja for arrebatada vai ter 3 monstros aqui. Literalmente vai ter um dragão, um monstro que vai subir do mar e um monstro que vai subir da terra. São apenas símbolos, né? O dragão simboliza Satanás, que é o antideus. A besta que sobe do mar simboliza o governante, o líder mundial, globalista, que é o anticristo. A besta que sobe da terra simboliza o falso profeta, líder religioso, que vai operar milagres e vai enganar muita gente, portanto, o anti-Espírito Santo. Então essa é a trindade profana que vai governar o mundo durante a grande tribulação. E é interessante aqui, aí no versículo 5, que esse filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que foi que Jesus disse aqui nesse mesmo livro? Que aquele que vencer se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai no trono. Então esse filho aqui é Jesus. E quando a gente lê Mateus, por exemplo, capítulo 2, que narra o nascimento de Jesus, é capítulos 1 e 2, a gente não imagina o que se passou. João aqui é revelado para João o que é que se passava no mundo espiritual, né? No âmbito espiritual, veja que ribuliço. E a gente até vê e entende aqui que foi esse dragão, o diabo, que incitou Herodes para tentar matar Jesus. O dragão para a distância e fica só esperando a mulher dar a luz ao Messias, para tentar tirá-la a vida, mas não consegue. Jesus foi guardado, preservado por Deus, mas você veja que mesmo assim Herodes ainda faz aquele infanticídio, mata as crianças de 2 anos para baixo. Isso fala da ira do dragão, de Satanás. Versículo 6 diz que a mulher fugiu para... Aqui já entra a grande tribulação, onde já tinha lugar para... Porque o deserto fala de escassez. Todo crente entende essa linguagem. Deserto. Estou passando deserto. Você está passando deserto, né? Deserto fala de provação. Então esse deserto aqui fala justamente, alude à grande tribulação, onde já tinha lugar preparado por Deus. Por que Deus preparou o lugar? Porque Deus vai dar uma nova chance para a mulher, para Israel, a nação de Israel, se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Como a gente viu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, parafraseando com Zacarias, que quando Jesus voltar no final da grande tribulação, eles vão identificar Jesus. Como é que eles identificam? Pelas profecias bíblicas, pelo que está registrado no Novo Testamento, porque o judeu ortodoxo ele não tem o Novo Testamento. Nós temos judeus, graças a Deus, messianos, que já creem que Jesus é o Messias. Mas a maioria são judeus ortodoxos que ainda estão esperando o Messias vir, quando o Messias já veio. E no final da grande tribulação, é que eles vão identificar que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Que vão olhar para as feridas das mãos de Jesus, esse cativo, e vão dizer: que feridas são essas? Ele vai dizer: essas feridas foi causando na casa dos meus irmãos. Olharão para mim que traspassaram, e se lamentarão, e prantearão. Vai se cumprir Joel 2:8 na sua plenitude.
o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo ele não foi derramado sobre toda a carne, inclusive sobre os judeus. Por quê? Porque para receber o Espírito Santo tem que receber Jesus primeiro. E para os judeus ortodoxos, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é um título de Deus. Mas quando Jesus vier no final da grande tribulação, aquele Israel que foi preservado no deserto, que Deus preservou com vida, pastor, mas e a marca da besta? Vamos chegar lá. Deus, por um modo providencial, vai preservar seu remanescente dentro de Israel, que vão estar vivos quando no final da grande tribulação. Observe aí, versículo 6 ainda, que diz: para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Você sabe, se você calcular 1260 dias, dividindo por meses, sabe quantos meses dá? Sabe quanto tempo dá? Dá 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ou, isso mesmo, 3 anos e meio. Isso aqui é o primeiro período da grande tribulação. Vamos lá. E houve batalha no céu, né? Do versículo 7 até o versículo, como eu disse que ia pincelar aqui, usar o capítulo 12 apenas como pano de fundo, versículos 8 e 9, aqui não há um consenso entre os biblistas, os comentaristas bíblicos, né? Alguns entendem que essa batalha já aconteceu, foi quando da expulsão de Satanás do céu. Outros acreditam que essa batalha ainda vai acontecer, é quando a igreja for arrebatada, Satanás será precipitado. Faz sentido também no céu, porque tem gente que pensa que Satanás está aqui na terra. Ele exerce seu domínio, sua influência aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele localiza o QG de Satanás, o quartel-general de Satanás, nos ares. Os principados e potestades estão nas regiões celestiais. Ele vai ser precipitado. Quando ele for precipitado, que ele cair aqui com os demônios que lhe servem, irmão, nós vamos ver mais adiante, né? Versículo 10, que há uma movimentação no céu, uma grande voz que diz: agora chegada está a salvação, e a força, o reino do nosso Deus, o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos lá, versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céus. Então a alegria no céu, mas em contrapartida, o que é que vai... Se tem alegria no céu, na terra, meu irmão, olha o contraste. Alegrai-vos, ó céu, é um alegrai-vos para quem está no céu, e um ai para quem está na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Não quer dizer que o diabo não vá até o inferno, não tem acesso ao inferno. Mas você acha que entre estar no inferno, raciocine comigo, e estar nos ares, manipulando, ordenando demônios, seus subalternos, principados, potestades, para causar destruição aqui na terra, você acha que está entre um lugar e outro, onde ele vai preferir estar? Mas ele vai sendo precipitado gradativamente do céu dos céus, onde Deus habita, e os anjos e os salvos, ele é precipitado para os ares. Dos ares, do céu atmosférico, ele é precipitado à terra. Da terra, ele vai ser precipitado para o abismo, onde ele vai ficar preso durante 1000 anos. Depois ele é solto durante algum período de tempo, para promover a última rebelião contra Deus, contra Jesus, no final do milênio. Mas depois ele vai ser precipitado para o lago de fogo, o lago que arde com fogo e enxofre. Então, observe,
Satanás, ele é precipitado na terra, vai ser precipitado. Lembra de Jó capítulo 1, quando teve uma reunião lá no céu, em algum lugar do universo? Foi que o Criador Todo-Poderoso perguntou para ele: de onde é que você veio? Não porque não sabia onde ele vinha, mas para que ficasse registrada a atuação dele, por onde ele atua, de rodear a terra e de passear por ela. Então, meu irmão, enquanto a igreja festeja com Jesus, com o noivo, na glória, aqui na terra, Satanás será precipitado com seus demônios. Por isso que é alegria para quem está no céu, versículo 12, mas é ai para quem ficar na terra, porque vai ser governado pela trindade profana. Estão entendendo isso? Então, 13, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz varão. O varão não está mais aqui, ó. O varão já está no trono. O filho já está no trono. Então ele disse: já que eu não consegui tocar no varão, eu vou tocar na mulher. Vou perseguir a mulher. E essa perseguição aqui, nós vamos ver mais adiante, vamos falar mais adiante sobre ela. Olha aqui, ó, versículo 14: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado. Olha que tremendo isso aqui, ó. Por um tempo, quando você lê tempo na Bíblia, é um ano. Por um tempo, e tempos, plural, 2 tempos. Um tempo com tempos. Um tempo mais 2 tempos, já são 3 tempos. E metade de um tempo. Se um tempo é um ano, 3 anos e meio. Você viu que lá no versículo 6 fala de 1260 dias? A primeira metade da grande tribulação. Já no versículo 14 é a segunda metade da grande tribulação, que Satanás vai perseguir terrivelmente a mulher, a nação de Israel. 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Veja que tremenda essa visão. A serpente, ela joga, quando ela abre a boca, sai um rio para tragar a mulher. Quando a gente lê rio na Bíblia, geralmente fala de dificuldade. Porque para Israel entrar em Canaã, possuir Canaã, a começar por Jericó, teve que passar primeiro o rio Jordão. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que no final do capítulo 7 de Mateus, ele fala da chuva que desce, do vento que sopra e das águas ou do rio que transborda contra a casa. Mas lá no Antigo Testamento ainda, a profecia muito conhecida de Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então Satanás vai fazer de tudo para caçar a mulher, a nação de Israel. Mas você observa o versículo 16, diz que a terra ajudou a mulher. Isso aqui demandaria muito tempo ainda para falar só disso aqui. A terra ajudou a mulher. Lembra daquela parábola dos bodes, do bode das ovelhas, que Jesus conta em Mateus 25? Que vai se cumprir quando, no final da grande tribulação, quando Jesus voltar para derrotar Satanás, o anticristo e o falso profeta, Deus, de algum modo providencial, vai guardar o remanescente de Israel. E de algum modo providencial, algumas pessoas vão ser guardadas por Deus para ajudar os israelitas. Isso te lembra alguma coisa? Segunda Guerra Mundial, quando Hitler caçou, perseguiu os judeus, algumas pessoas ainda deram guarita, deram de comer, deram de beber aos judeus, esconderam nas suas casas.
E se estas pessoas fossem descobertas, e o que elas fizeram, seriam mortas. Mas Deus, de algum modo providencial, vai guardar algumas pessoas que vão sustentar os israelitas. A terra ajudou. É aí que Jesus vai dizer para os bodes, as nações inimigas de Israel: tive fome, mas não me deste de comer. Tive sede, mas não me deste de beber. Tive frio, não me cobriste. Estive preso, não me visitaste. E os bodes, que são simbolizam as nações inimigas de Israel, que se juntaram ao anticristo contra a mulher, contra a nação de Israel, vão dizer: quando tiveste fome e não te damos de comer, quando tiveste sede e a gente não te deu de beber, aí Jesus vai apontar para a mulher, para Israel: quando vocês deram de comer a um desses meus pequeninos, vocês deram de comer a mim. Quando vocês deram de vestir a um desses pequeninos, vocês vestiram a mim. Quando vocês visitaram na prisão a um desses meus pequeninos, vocês me visitaram a mim. É claro que isso pode se aplicar hoje também. O que você faz para um servo de Deus, para uma serva de Deus, você está fazendo para Jesus. Seja bom ou mal. Você faz o bem para um servo de Deus, você está fazendo um bem para Deus. Aí você faz o mal para um servo de Deus, você está fazendo um mal para o próprio Deus. Lembra do que Jesus falou para Saulo no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas aqui já é outro assunto, é julgamento das nações. Mas vamos lá, 17. E o dragão mirou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Porque depois que a igreja subir, meu irmão, você sabe que nem todo crente vai subir no arrebatamento. Nem todo mundo vai ser arrebatado. Muita gente vai ficar e pagar para ver. E quem não se sujeitou, quem achou que era é duro demais, é difícil demais servir a Deus, fazer a vontade dele, é muita restrição, é muita proibição, é muito isso, é muito aquilo, e se sujeitou contra o governo da Trindade Santa, vai ficar aqui, vai pagar para ver, vai ter que se sujeitar à Trindade profana. Porque nada do que Deus cobra do homem, do que Deus exige do homem, do que Deus pede do homem, Deus pede por mero egoísmo ou vaidade, com licença da palavra. O que Deus exige do homem, o que Deus proíbe ou restringe ao homem, é para o seu próprio bem. O mundo, depois que a igreja sair daqui, que passar a ser governada por essa trindade profana, cada um por si vai fazer o que quiser, aí o homem como um animal, como uma besta, porque precisamos do Espírito Santo para colocar limite em nós, para colocar freio em nós, para nos convencer. Convencer, quando a gente fala de convencer, diz assim: eu preciso convencer fulano disso. É diálogo, né? Você tenta explicar: olha, é assim, do mesmo jeito é o Espírito Santo, não vá por aí não, irmão. Não faça isso não. E o homem, muitas vezes rebelde para com Deus, não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos convencer, mas nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente viva, faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então vamos lá, agora capítulo 13, a besta que subiu do mar. Vamos ler o capítulo 13 agora. Inicialmente vamos ler do versículo 1 até o 10. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora a gente vai lendo aqui pausadamente, a gente lê o versículo 2 e traz a explicação, ou faz a aplicação. Depois que João vê, cooperador branco, o dragão que persegue a mulher, agora ele vê outro ser
que ele identifica como besta, ou seja, não tinha nenhum animal aqui para ele identificar. Era um monstro, ele vê um monstro que sobe do mar. Porque que animal você já viu que tem 7 cabeças? Por isso que é uma besta. Não é besta no sentido jocoso da palavra, quando diz você é muito besta, fulano é besta, ou abestalhado. Abestalhado, não é nesse sentido. Besta aqui fala da sua ferocidade, a sua truculência. E porque ele vê subir do mar, observe que esta sobe do mar, aquela sobe da areia. Mar fala de povos, de nações, de governos. 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Tudo isso aqui, essas 7 cabeças, esses chifres, falam do poder, do governo, da influência dessa besta. Um nome de blasfêmia. Será alguém inimigo declarado de Deus. Porque aqui no capítulo 13, nós temos já, vocês lembram que lá no capítulo 12, lá no versículo 6, fala dos 1260 dias, ou 3 anos e meio. Isso aqui é a primeira metade. No versículo 14, a gente já vê a segunda metade. Portanto, o que vai ser descrito, o que vai acontecer no capítulo 13, aqui já é na segunda metade da grande tribulação. Porque antes, pelo menos durante os 3 primeiros anos e meio, o anticristo, esse líder governamental, mundial, global, ele não vai se apresentar como de fato ele é, investido de poder de Satanás. Ele não vai se apresentar como a besta que é. Quando a gente fala de besta, fala da sua personalidade, do seu caráter. Pelo contrário. Por que diante desse cenário que nós estamos vivendo de pandemia global, de crise, de recessão econômica já em muitos países, de desemprego, de morte, por que vários pastores, pregadores, biblistas identificam, veem esse cenário como um cenário propício para o surgimento do anticristo? Faz todo sentido. Porque o anticristo, imagine comigo, depois que a igreja for arrebatada, o caos que vai ficar aqui na terra, desaparecimento em massa de pessoas, vai ficar um caos. Muita gente procurando as delegacias para fazer boletim de ocorrência, porque sumiu muita gente da face da terra, em todos os países do mundo. Vai ficar um caos aqui. E diante desse cenário, é nesse cenário de caos que ele vai surgir. E possivelmente até antes do arrebatamento. Quer dizer que ele será logo manifestado ou revelado, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas é possível, diácono Luciano, a igreja ainda antes de ser arrebatada, observar. A gente não pode trabalhar com suposições e especulações. Isso não é o mais importante. Como alguns fazem. O presidente de tal país. Tem muita gente, né? Que veio o presidente da França, Emmanuel Macron, como um forte candidato a ser um anticristo. Até pelo número de votos que ele foi eleito, 66,6% dos votos da França. Seu nome Emmanuel quer dizer Deus conosco. E por aí vai, percorrendo o mundo, procurando aliançar as nações, fazer tratados de paz, que a princípio ele vai agir assim,
Mas o mais importante do que a gente trabalhar com suposições, especulações, é a gente saber tomar nota do que vai acontecer, que é um cenário, pastor, depois que tudo normalizar, irmãos, quem pregou o arrebatamento da igreja, quem pregou grande tribulação, alertou sobre o anticristo, durante esse período que nós estamos vivendo, e as coisas normalizarem, não perdeu não por alertar não. Agora que aponta, aponta. Injusto e leviano é olhar para o que está acontecendo e achar que isso é por acaso, que não tem nada a ver com o tempo do fim. Eu sei que não é o fim ainda, mas o cenário, meu irmão, é um cenário propício, onde já se fala da extinção do dinheiro em cédula, por conta da contaminação, da possível contaminação com dinheiro. Uma moeda única, universal. Já se fala. O próprio Papa Francisco, no início do ano, ele já falou que seria agora em 14 de maio, uma reunião com chefes de Estado, solicitando a proclamação, a nomeação, a aclamação de um único líder mundial. Então, quem pregou arrebatamento, quem pregou sobre o anticristo, grande tribulação, vamos dizer, daqui a alguns meses a situação normalize, o vírus pare, as pessoas voltem a trabalhar, alguém não vai poder dizer, cadê? Disse que Jesus ia voltar. Nós não estamos datando nem afirmando que Jesus vai voltar agora, mas que o cenário será um cenário parecido com esse, que além desse caos de pandemia, nesse cenário, imagine quando a igreja for arrebatada. Então Satanás investirá um homem, observe, não vai ser um monge, um homem, um líder político que irá trazer estabilidade econômica, fazer tratado de paz, tratado de uma semana. Lembra de Daniel capítulo 9? Vamos lá para Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Versículo de número 27. Do 24 ao 27 fala sobre as 70 semanas. Mas nós não vamos gastar tempo aqui. Isso aqui demanda tempo. Quero ler só destacar o 27 que diz assim. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele quem? O príncipe, com P minúsculo, do versículo 26. Porque a profecia aqui fala de dois príncipes. Versículo 25 você pode observar. O príncipe é com P maiúsculo. É o Messias, Jesus. Mas no versículo 26 fala um príncipe com P minúsculo. Isso aqui é o anticristo, a besta que sobe do mar. 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Por 7 anos. E na metade da semana, olha aí, ó, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele faz um tratado de paz, provavelmente de Israel com a Palestina, povos vizinhos, porém rivais, antagônicos. E agora ele conseguirá fazer um tratado de paz, patrocinando a reconstrução do templo, unindo judeus com palestinos. Então, esse homem vai cair na popularidade das pessoas. Muita gente vai ficar admirada, encantada com seu poder de convencimento, com sua habilidade de governar, com suas manobras e estratégias políticas, seus tratados. Só que ele não é assim. Depois que ele ganhar a popularidade das nações, dos povos,
Observou aqui o que diz a profecia? Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Como assim fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Porque isso aqui são ofertas que são, o sacrifício faz alusão ao holocausto. A oferta de manjares, se lê lá em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, as 5 ofertas que eram apresentadas no tabernáculo, posteriormente no templo, ou seja, ele patrocinará a reconstrução do templo, mas conforme está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, na metade aqui da semana, quando é que ele faz cessar? Está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai querer ser Deus, vai se assentar num trono como Deus, no templo de Deus. É aí que a ficha vai cair para os judeus. Porque assim como antigo, aí diz mais o texto aqui, e sobre a asa das abominações virá assolador. Jesus falou disso aqui lá em Mateus 24 também. Quando você lê aqui sobre abominações, você vai lembrar que anos mais tarde, depois que Daniel profetizou isso aqui, Antíoco Epifânio, ele fez abominação no templo quando? No ano 148 a.C. Ele sacrificou um porco para Zeus no templo. Isso aqui é a asa das abominações. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito também cometeu a abominação, colocando uma estátua dentro do templo, nas imediações do templo. O anticristo vai fazer a mesma coisa, porque estes camaradas aqui que eu citei, Antíoco Epifânio, general Tito, eles prefiguram o anticristo. E depois que cair na graça do povo judeu, ao patrocinar a reconstrução, vai lá, pesquisa aí que a reconstrução do templo está aí, o projeto da reconstrução está a todo vapor, Diácono Luciano, em Israel. Meu irmão, será que tudo isso é coincidência? Estão recrutando das famílias de Israel, buscando das árvores da árvore genealógica, quem tem descendência da tribo de Levi, recrutando para o sacerdócio. Será que tudo isso é coincidência? As escolas de sacerdote, o projeto de reconstrução do templo, pastor, sabe por que ainda não foi executado esse projeto? Porque os templos sempre foram construídos no mesmo lugar, na mesma área. O antigo Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac para sacrificar, foi onde Salomão construiu o templo, que foi destruído por Nabucodonosor, seu exército, e mais tarde Zorobabel e Josué reconstruíram no mesmo lugar o segundo templo, lá de Ageu, a famosa profecia agora dessa última casa. A segunda casa será maior do que a primeira, onde Herodes reconstruiu o templo dos dias de Jesus, lá de Mateus 24, que os discípulos ficaram encantados com a arquitetura do templo. Então o templo sempre foi construído ou reconstruído no mesmo lugar. Mas hoje o que é que tem no Monte Moriá? Tem uma mesquita. A mesquita de Omar. É de possessão dos muçulmanos, chamado Domo da Rocha. Por isso que o projeto não foi executado. Mas o anticristo já sugerem biblistas, estudiosos da palavra de Deus, como é que o anticristo vai fazer? Vai articular, qual vai ser a articulação dele? Como a área do templo é extensa, a área do antigo Moriá, do Monte Moriá, onde foram construídos e reconstruídos os templos, e os judeus só reconstroem o templo se for naquela área, vai conseguir fazer uma divisão meio a meio. Então vocês ficam com a metade, os judeus ficam com a outra metade, e acaba esse pé de guerra. Então ele vai cair na graça, e os judeus até vão identificá-lo, vão achar que ele é o Messias. Porque o termo anti não quer dizer apenas oposto, contrário.
mas quer dizer também no lugar de. Então, por que rejeitaram Jesus e não identificaram ele como Messias? Jesus se declarou ser filho de Deus, igual a Deus, como lá em João 14, quando ele disse para Filipe, quando Filipe pediu para ver o Pai, ele disse: por que me pedes para ver o Pai? Eu estou tanto tempo convosco e não me percebeste. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, para os judeus, como eles não acreditam em Trindade, a partir do momento que Jesus se declara Filho de Deus, eles ficam escandalizados, porque o Messias para ele vai ser um governante, ungido por Deus, levantado por Deus. Então, quando o anticristo ele profanar o templo, fizer cessar, deu autoridade, autonomia para o povo de Israel, os sacerdotes sacrificarem. Agora vamos fazer cessar, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas esbanjaram-se. Acaba com o culto da antiga aliança. E cumprimento de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai se assentar num trono dentro do templo. É aí que os judeus vão dizer: não, esse não pode ser o Messias. Ele está repetindo o que Antíoco Epifânio fez. E quando Antíoco Epifânio profanou, abominou o templo, houve a revolta dentro. Se você pensar na história intertestamentária entre o Antigo e o Novo Testamento, houve a chamada revolta dos Macabeus. Eles vão dizer: não, ele está fazendo o que o general Tito fez no ano 70, onde 1 milhão de judeus foram mortos, profanando o templo. Ele não é o Messias. Fomos enganados. E uma das coisas que hoje mais os judeus abominam é a idolatria, é a adoração à imagem de escultura, porque foi a adoração à imagem de esculturas que levou eles para o cativeiro. Ao invés deles representarem o Deus invisível, imortal, como Paulo escreveu, eles pegaram os deuses das outras nações e introduziram dentro do território de Israel, adorando outros deuses, Kimon, Moloque, Astarote, Astarte. Isso provocou ele de Deus, levou eles, culminou no cativeiro. Então eles aprenderam a lição depois de 70 anos no cativeiro. A idolatria, a adoração a imagens, a outros deuses, foi erradicada de Israel. Quando o anticristo se assentar num trono, no templo, eles vão: não, nos enganamos. E aí vai se cumprir a profecia aqui de Daniel, das 70 semanas. Na metade da semana, a máscara dele vai cair, ele vai se revelar quem ele de fato é. Aí vamos lá, versículo 2 do capítulo 13, voltando lá para o capítulo 13. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder. Quem deu poder para a besta? O dragão. E o seu trono e grande poderio. Pastor, e agora? Complicou. Leopardo, urso, leão. Nada na Bíblia está por acaso. Quando nós lemos aqui falar que ele era semelhante a leopardo, semelhante a urso, e os pés como de urso e boca de leão, devemos entender que esse último governante, ele concentrará em si o governo e o terror de todos os impérios passados. Eu vou repetir, porque quando Daniel viu lá no capítulo 5, quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Daniel capítulo 5, ele vê 4 animais. Ele vê um leão, um animal semelhante a um leão. Depois ele vê um urso, um animal semelhante a um urso, que se levanta do lado, ou seja, esse urso é manco, com 3 costelas na boca. Em seguida, ele vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E por último, um animal terrível e espantoso que ele não consegue descrever. Nós sabemos que a própria interpretação está lá em Daniel. O leão, um animal semelhante ao leão, simbolizando o império da Babilônia.
O animal semelhante a urso, simbolizando o império Medo-Persa. E por que ele se levantava de um lado? Porque ele era manco. Porque esses dois impérios, a junção desses dois impérios, a Média e a Pérsia era superior à Média. Por isso que ele se levanta de um lado. As três costelas na boca, os três principais reis desse governo Medo-Persa. O semelhante ao leopardo, o império da Grécia. O leopardo é o animal mais ágil. E com asa, aí é aquele ágil mesmo. Por que 4 cabeças? Porque depois que Alexandre o Grande morreu, o império da Grécia foi dividido em seus 4 generais. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Isso é história, é Bíblia. A Bíblia não é conto de carochinha, não. A Bíblia se cumpre fidedignamente. A Bíblia se comprova histórica e geograficamente. Então, quando João vê que essa besta parece com um leopardo, tem pé de urso e boca de leão, ele está vendo que nesse governante, nesse último governante, ele vai concentrar nele o terror e a glória de todos os impérios que já passaram na antiguidade. Versículo 3: E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Acredita-se que ele sofrerá aqui um atentado, e ele será diagnosticado, Diácono Luciano, operador Cleber, como morto. Porque em tudo o diabo não quer imitar Deus. Quem foi que deu poder para Jesus governar? Quem entregou tudo ao Filho? Deus. Não o Pai. O dragão vai entregar seu poder ao anticristo. Jesus morreu, ressuscitou. Vamos imitar também. Foi ferido de morte, e a sua chaga, olha aí, mortal, foi curada. Vão imitar uma ressurreição. O homem ressuscitou. Quando ele ressuscitou, alguém vai dizer, ele é Deus. Aí 2 Tessalonicenses vai se cumprir mesmo. Vai dizer, eu sou Deus mesmo. Estão dizendo que eu sou isso mesmo, eu sou Deus. Eu quero que me adorem. Se a princípio ele era, pelo menos na primeira metade da semana, ele era um governante habilidoso, mundialmente respeitado. Agora, depois que ele sofreu esse possível atentado, que será possivelmente diagnosticado como morto, de maneira enganosa, ele ressuscitará, ou passará por uma suposta, passará uma suposta ressurreição, porque todos os canais, veículos de comunicação é comunicar. Fulano de tal, né? Que a gente sabe que é o anticristo, sofreu atentado, foi morto, e a comoção mundial. E de repente, o homem ressuscitou. E quando ele ressuscitar, a terra vai ficar maravilhada. 4. E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Diabo. Satanás, diabo, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Irmãos, aqui adoração. Está falando de admiração, não. Admiraram a besta, nem admiraram o dragão, não. Adorarão. Porque essa não é a ambição de Satanás, sempre não foi. Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Por que Deus disse assim? Vamos descer lá embaixo, vamos confundir, vamos parar essa construção. Porque Satanás queria reunir, através de um homem, de um líder mundial, todo o governo da face da terra, com a intenção de canalizar através desse uma adoração para si. Não é o que ele sempre ambicionou? Adoração de toda a terra.
Você vê a história se repetindo, porque Babel é Babilônia. Então o sistema babilônico continua, perdura. Quando chega em Daniel capítulo 2, consagração da estátua de Nabucodonosor. Qual é o decreto? Todo mundo tem que se prostrar e adorar. Quando Jesus foi tentado por ele, lá em Mateus capítulo 4, ele propôs, diácono Luciano, a Jesus. Ele queria governar o mundo através de Jesus. Ele precisa de um corpo para investir o poder dele, a influência dele. Ele propõe para Jesus: tudo isto te darei. Tem gente até dizer assim: ah, tem nada. Como é que ele vai oferecer aquilo que não é dele? Não é o mundo físico em si, a influência, o governo. A Bíblia diz que o mundo jaz não é no maligno. E quando a sétima trombeta for tocada, aí, lá está escrito: agora os reinos do mundo vieram a ser de seu Cristo. Esses são todos os reis do mundo, todos os chefes de Estado que reconhecem Jesus como Senhor? Não. Isso é a influência do dragão. Ele propôs isso para Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Como ele não consegue, ele investe no anticristo do seu poder para canalizar a adoração para si. Aí todo mundo vai dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe, olha que incrível isso aqui, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, faz um cálculo, 3 anos e meio. Por que continuar? Porque ele já tinha começado a governar há 3 anos e meio atrás. Ele não atentaram contra a vida dele? Então o governo dele é interrompido com 3 anos e meio, exato, na metade da semana. Depois que tentam matar ele, meu irmão, aí ele vai usar isso como prerrogativa. Quer dizer, eu fui bom, eu fui caridoso, eu fui pacífico, olha o que fizeram comigo. Agora quem quiser me adorar vai ser morto. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, templo, 2 Tessalonicenses 2. E dos que habitam no céu, ele blasfema contra tudo. Você não já vê isso não, meu irmão? Acontecendo? Isso é o espírito do anticristo já no mundo. Os últimos carnavais é só o quê? É zombando descaradamente de Jesus. Agora a blasfêmia vem dele, virá dele. Propaganda todo mundo vai blasfemar também de Deus. Exceto os judeus remanescentes e alguns crentes que vão ficar. Vão dizer: eu não vou adorar. Não é simples assim. Vamos lá. Versículo 7: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Olha, mas não fica aqui: nossa, que homem poderoso. Quem está permitindo isso aqui é Deus. Deus está mostrando para a humanidade que é melhor se sujeitar a Ele, ao governo dele, do que ficar aqui e pagar para ver se sujeitar essa trindade profana. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Pastor, peraí, todo mundo vai adorar? Observe, está falando da grande maioria esmagadora. Porque você vê que no versículo 7 foi permitido a ele fazer guerra aos santos e vencê-los. Nós vamos ver isso mais claramente adiante. O que quer dizer aqui vencê-los?
Versículo 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Venceu quer dizer prevaleceu. Porque agora, meu irmão, depois que ficar, não adianta mais. Jesus, tem misericórdia de mim. Deus está mostrando para a humanidade que é melhor, e que o melhor é servir a Ele. Igreja, desperta. Você que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Não estou aqui colocando medo em você, não. E não adianta vir você só por medo. Tem uns que vieram por medo e ficaram até hoje. Mas não adianta vir só motivado pelo medo. Eu vou aceitar Jesus porque eu não quero ficar para a grande tribulação, não quero ser governado pela trindade profana. Não pense assim. Não, porque Jesus é a única opção. Não pense assim. Mas reconheça que além de ser a única, Ele é a melhor opção. E é melhor se sujeitar a Ele, obedecer a Ele. Porque tem um fardo, tem, mas o fardo é leve. Quer ficar e pagar para ver? Tudo converge para o cumprimento dessas profecias. Tudo está convergindo para o cumprimento disso tudo aqui. 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, não quer dizer que o anticristo, os seus agentes, seus oficiais, que vão impor esse governo de terror, de truculência, eles não vão colher o que eles plantaram, porque eles vão. Tem gente que pensa que é monstro, não é monstro, não, serão pessoas. Você lembra que Judas deu lugar para Satanás e traiu Jesus? A diferença é que Pedro também, apesar de negar Jesus, é que Pedro esperou 3 dias. O problema de Judas é que ele não esperou o 3º dia. Pedro foi pescar. Judas foi se suicidar. Ou seja, Pedro negou Jesus, tão terrível quanto trair Jesus, que Judas fez, mas se arrependeu. Esses camaradas aqui não vão se arrepender, não. Eles são incorrigíveis, cegados pelo diabo, cegados pelo poder que foi investido pelo diabo a eles. Digo eles porque o anticristo, que é o líder político, e agora, para terminar, o falso profeta, o anti-Espírito Santo. Quais são as 2 coisas que governam esse mundo, irmão? Quais são os 2 maiores poderes desse mundo? Político e religioso. Satanás vai usar isso aqui como ferramenta para dominar esse mundo. A política e a religião. Porque concomitantemente ao governo do anticristo, aí entra em cena seu aliado. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Porque tem gente que diz assim, Diácono Santo, eu não gosto de política. Mas geralmente se a pessoa não gosta de uma coisa, gosta de outra. Tem gente que não gosta de política, mas gosta de religião. Eu não quero saber desse político. Mas tem alguém fazendo descer fogo do céu. Tem alguém fazendo falsos milagres. Se não é enganado pelo poder político, vai ser enganado pelo poder religioso. Da fé falsa. 11. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Olha, contrassenso aqui. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. É tudo farsa aqui, ó. Semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Nós já sabemos que o dragão é o símbolo de Satanás. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença.
e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Isso aqui está tão claro que não precisa nem explicar. O versículo 12. 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Aqui é profundo, diácono céu. Sabe por quê? Os judeus não estão esperando o Messias, não é? Só que há uma profecia lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz que antes do Messias vir, Deus vai mandar Elias primeiro. Malaquias 4, 5, confere aí na sua casa aí, o último livro do Antigo Testamento, para você entender aqui a linha de raciocínio. Malaquias 4, 5, diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então os judeus esperam Elias vir. E o falso profeta vai fazer fogo descer do céu. Qual foi o único profeta na Bíblia que orou e fez fogo cair do céu? Se não Elias. Elias orou e não caiu fogo do céu? Olha o falso profeta imitando Elias, fazendo fogo cair do céu. E alguns vão se enganar, inclusive os judeus, que aqui ainda é durante o primeiro período da grande tribulação, primeira metade da semana. Elias, é o Elias lá de Malaquias. Quando Jesus disse em Mateus 11,14 que o Elias de Malaquias já veio, que foi João Batista, preparou o caminho do Messias. O Elias de Malaquias 4,5 já veio. Jesus disse: quer que eu vos diga uma coisa? Elias já veio, vocês não perceberam. João Batista, Mateus 11,14. Mas como muitos judeus ortodoxos estão esperando Elias, aí o falso profeta entra em ação. Já pensou? Caia fogo do céu. Caia fogo do céu à vista dos homens. Isso aqui não é Blue Blim não, irmão. Alguém pode dizer assim: pastor, lembrei agora do projeto Blue Blim, que é projeções holográficas de... Tem muita gente... Olha, deixa eu fazer uma crítica aqui, mas é construtiva. Eu faço até um apelo aqui. Irmão, não fique passando para frente esses áudios. Daqui vai ter 3 dias, 6 dias de escuridão. Olha, se bater na sua... O povo tem que dar mais credibilidade a essas coisas do que as profecias bíblicas. Isso é crendice, irmão. Vá para a palavra. Se baseie na palavra. Não, daqui a 3... Vai ter 3 dias de escuridão. Quem examina as escrituras já sabe o que é que vai acontecer. Aí uma suposta, às vezes até uma computação gráfica, o camarada vai lá e faz um efeito especial num suposto anjo percorrendo. Aí tem mais, fica com medo. Olha, um anjo apareceu em tal lugar. Nossa, isso traz conversão? Aí não. Você sente até o medo, vou correr para a igreja, vai ver pelo medo. Ele não vai, aqui não é Bíblia, não, ele vai fazer fogo do céu descer a vida. Pastor, ei, você lembra que quando Moisés compareceu diante de Faraó, tem gente que subestima o poder do diabo. Eu não estou superestimando não, mas tem gente que subestima. O diabo está debaixo dos meus pés, eu que não quero ele debaixo dos meus pés, quero ele longe de mim. Nem Miquel, o arcanjo mais forte, quis conversa com ele. Lá em Judas diz: o Senhor não entrou em juízo com ele, o Senhor te repreenda. Aí não precisa, irmão. Aí tem um monte de crente se enganando, se admirando, porque o pastor fulano vai lá dentro do cemitério, arranca o altar, o despacho do macumba ali é o homem de Deus, depois está caído, não sabe por que é. Porque Jesus mandou expulsar, não foi ficar subestimando, não. Não foi ficar subestimando, não. Não ora não, principalmente num tempo desse. Você está em casa. Se você se acomodar, você vai gastar a maior parte do seu tempo só assistindo filme e seriado.
mas não gasta tempo para fazer 1 minuto de oração e meditar na palavra e estudar as profecias e olhar para o que está acontecendo no panorama mundial e atentar, meu Deus do céu, Jesus está vindo! Aleluias! Glória a Deus! Eu fico imaginando se tem gente que se engana com a computação gráfica, imagina quando vem fazendo fogo descer do céu. Porque como eu estava dizendo, Moisés se apresentou diante do faraó, pegou seu cajado, jogou no chão, virou numa serpente. Aí os magos lá, Janes e Jambres, é isso aí que você faz? Pegaram os cajados dele, jogaram no chão, não transformou em serpente. A diferença é que a de Moisés tragou as deles. Mas muita gente vai se deixar enganar aqui. 14. E enganam os que habitam na terra com sinais, que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem, aqui o negócio se afunila, viu? Fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e viveu. Olha aqui a deixa aqui, ó, a espada. Muito provavelmente ele vai ser atingido por arma de fogo, porque naquele tempo não existia arma de fogo. Então, quando você lê espada, contextualizando, uma arma de fogo, pode ser. Foi ferida a espada. Um insurgente, alguém que identificou, é o anticristo, foi lá e tentou matá-lo. Mas aí supostamente ele ressuscita. E quando agora supostamente ressuscita, ele exige adoração. E o falso profeta está lá fazendo fogo descer do céu, forjando falsos milagres, falsos sinais. E agora vai convencer o povo a fazer uma imagem à besta. 15. Agora aqui é que o negócio, meu irmão, misericórdia. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito aqui, irmãos, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Já pensou, meu? Diga aí. Vamos fazer uma imagem. Não é robô não, porque robótica já existe hoje. Vamos fazer uma imagem. E esse falso profeta, investido em poder de Satanás, vai fazer com que essa imagem fale. Isso é sombrio, irmãos. Isso é macabro. Isso é horripilante. É esse governo que os homens, que as nações, que os povos querem se sujeitar? É o que parece. Há muito conflito de ideia, muita confrontamento de pensamento, de opiniões sobre essa pandemia que está acontecendo. É como hoje mesmo, eu fui cortar o cabelo, tinha um rapaz dizendo, isso aí foi os chineses e os russos que inventaram, por causa do produto interno bruto de lá. Veja quem está morrendo é só os velhinhos, a maioria é idoso, que é para acabar com a aposentadoria. Há muita coisa, irmão. Há muito conflito de ideias. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Uma coisa é certa, só tomou a proporção que tomou porque Deus autorizou, Deus permitiu. E se tiver alguém assistindo lá da Europa, não me julgue. Nós não somos, nós brasileiros, não quer dizer com isso que eu sou melhor do que os europeus. Porque eu tenho um amigo meu morando na Europa, o irmão Renato, lá em Portugal, foi padrinho do meu casamento. Tem gente lá do outro lado do mundo que assiste a gente. Se alguém de algum país da Europa assistir essa mensagem, seja pela página, seja pelo YouTube, não me interprete mal. Mas vocês que moram aí sabem, podem constatar. E anunciando, a Europa deu as costas para Deus. A Europa deu as costas para Deus. Evangelho é ultrapassado. O Brasil está caminhando para isso, meu irmão.
O evangelho é ultrapassado. Viva a anarquia. Cada um por si. A política do aborto. Casamento homossexual, que não pode tocar nesse assunto, porque pregam tolerância. O ativismo gay. Nós não estamos aqui. Não me taxe de preconceituoso nem de homofóbico. Eu tenho gente da minha família que é. E que meu tratamento não mudou. Eu tenho gente do meu sangue que é homossexual. Meu tratamento continua o mesmo. Com carinho e respeito. Apesar de discordar. Estou falando do ativismo gay. Que prega tolerância, mas são os mais intolerantes. Que querem respeito, mas faz festival de Maria abortando, Jesus gay, querem respeito. Isso aí, meu irmão, é o que mais se vê na Europa. Os países que outrora foram berço dos maiores avivamentos. Foi da Europa, meu irmão, que Deus levantou Jonathan Edwards, Jonathan Gofford, David Livingstone, Whitney Mahmoud, Hudson Taylor, Charles Finney, Charles Spurgeon, John Wesley, os maiores avivalistas. Só que a Europa deu as costas para Deus. Como disse certo pastor, eu quero fazer aqui um adendo. Deus está amassando a Europa. Pastor, Estados Unidos já passou o número. O cristianismo americano também caminhava para a mesma, está caminhando para a mesma situação. Como eu estava dizendo, nada contra. Estou protegendo contra o ativismo, porque tem homossexuais que não compactuam com o ativismo. O camarada pega lá um crucifixo. Pastor, mas você não tem um crucifixo? Mas é a referência que faz. Está fazendo uma referência a Cristo. E ele vai, como forma de protesto, pseudo-arte, e introduz no ânus. Deus está dando. Trocaram a Bíblia, os jovens universitários europeus, como os brasileiros agora estão imitando também, pegando a Bíblia, rasgando, zombando de Jesus. Pregam tanta tolerância que a gente não pode se posicionar à luz da Bíblia, porque é possível discordar sem desrespeitar. Aí o crente não pode se posicionar, pode chamar crente de quadrado, pode chamar pastor de ladrão, isso não é preconceito não. Preconceito é só contra determinados tipos de comportamentos. Mas ninguém fala de cristofobia. Nossos irmãos cristãos, seja evangélicos, católicos, são mortos diariamente lá no Oriente Médio, por regimes ditatoriais, comunistas. Isso aí a mídia não noticia. Então o que está acontecendo, meu irmão, é permissão de Deus. Agora tudo converge para o cumprimento das profecias bíblicas, que o rei vem. E ai daqueles que ficaram, por Apocalipse 12, alegria no céu, mas é ai na terra. Eu não vou entrar nesse mérito da origem dessa pandemia, mas uma coisa é certa, Deus tem permitido. Nunca se viu tantos crentes orando em toda a face da terra. O nome do Senhor vinha assim zombado como nunca, escarnecido. Isso aqui é só um ensaio, está acontecendo, só um ensaio para o tempo do fim. Então vamos lá para concluir. A gente já viu aqui, né, que o falso profeta vai dar espírito à imagem da besta para que ela fale e exija que os habitantes da face da terra adorem a besta,
16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão, olha aí, ó, direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A famosa marca da besta, que muitos biblistas, estudiosos, creem que se tratará de um chip. Eu comungo, não estou afirmando, pode ser que não, mas eu comungo dessa ideia. Eu acredito que vai ser um chip, vai ser implantado subcutaneamente no tecido da pele da mão direita. Por que mão direita e testa? Porque se a pessoa não tiver a mão direita, seja por ter nascido assim ou perdeu um acidente, não tem desculpa, vai na testa. Você sabe o que é isso, meu irmão? Extinção da moeda, da cédula, dinheiro em papel. Está convergindo para isso? A maioria das compras hoje em dia, das transações econômicas, não são feitas com dinheiro, não. É crédito, é cartão de crédito. Você compra sem dinheiro. Está no cartão de crédito lá, dependendo do seu limite. E agora, essa é a notícia atual, pesquise aí. Governantes do mundo todo aí, se mobilizando para a extinção do papel moeda. Para a extinção da documentação em papel. Eu lembro que uma vez lá em Natal, estava na Central do Cidadão, tinha um senhor de um país aqui, sul-americano, não estou lembrado qual era o país que faz fronteira aqui com o Brasil. E eles, rapaz, ele com um único cartãozinho, sabe? Contendo todas as informações. Eles falaram, rapaz, como uma coisa que é burocrática no Brasil, né? Dava para entender ainda, ele fala espanhol, mas meio aportuguesado, espanhol e português. Como as coisas são burocráticas aqui no Brasil. Aqui precisa de, dependendo do serviço que você for fazer, precisa de certidão de casamento, certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, um monte de coisa. Eu tenho tudo isso aqui dentro desse cartãozinho, eu lembrei na mesma hora. Se lá, e eles se gabando porque tecnologicamente avançando, eles estavam à frente do Brasil, não sabendo que está tudo convergindo para a implantação da marca da besta. Depois não é representação do cartão único, não. Bota só um chipzinho aí com todas as suas informações. Ah, pastor, eu me recuso. Não estou afirmando. E uma vez que, como já se ventila a implantação de chips, que seja já a marca da besta. Eu estou dizendo é que tudo converge para isso. Não adianta dizer, não vou. Não tem essa história não. Eu boto a marca e depois eu finjo que vou adorar o anticristo, mas eu vou esperar Jesus, o final da grande tribulação. Vai pensando que é assim? Haverá profissão declarada, negação da fé declarada, prescrita, negação da fé consciente, pública. Você nega a Cristo, você reconhece fulano de tal, o anticristo para nós, eles não vão chamar de anticristo, para nós, o anticristo como seu Deus. Você abroga de toda a sua fé, prática de fé, religiosidade. Olha, veja as vantagens, você não vai correr mais o risco de ser assaltado. Tudo estará aqui. Prático. Eu vou fugir, pastor, eu vou lá para dentro da selva brasileira. Meu irmão, política de monitoramento, se as câmeras trazem a vantagem de monitoramento, captura da imagem de um assaltante, por exemplo, tudo isso aí já está rumando para esse tempo aqui. Monitoramento facial. Sabia que metrôs de São Paulo já se usa
monitoramento facial. Você assiste filme de ficção científica futurística, você imagina que aquilo é uma coisa absurda, monitoramento, tudo sendo rastreado, monitorado. Meu irmão, quem estiver aqui, hoje em dia já se sabe por redes sociais onde é que você mora, os lugares que você costuma ir. Você acha que vai dar para viver aqui de escambo? Não vou aceitar a marca da besta, vou trocar meu sapato por 1 quilo de feijão. Todo tipo de transação comercial, compra, venda, troca, só é permitido com a implantação dessa marca. Salvo aqueles que Deus, por modo providencial, repito, enfatizo, Deus vai preservar. Serão marcados por Deus. Capítulo 14, próximo capítulo, aí já é outro assunto. Capítulo 7 também, foram marcados judeus remanescentes. Pastor, e aqueles que vão ajudar os judeus? As ovelhas do julgamento das nações. Quem garante que eu vou conseguir resistir e escapar do monitoramento, do rastreamento desse governo único, global e universal do anticristo, até o final da grande tribulação? O melhor hoje, meu irmão, estou falando nada disso para lhe assustar, para lhe atemorizar, para lhe perturbar, pelo contrário, porque tudo isso aqui vai ser permitido por Deus, mas o final de cada um deles já está lá, determinado. Apocalipse 19, ou serão os primeiros a ser lançados no lago de fogo, o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 19 já está determinado, já está avisado para encerrar. 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Isso aqui já é outro assunto. Batalha do Armagedon. 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, isso é algo inédito, o ardente lago de fogo e de enxofre.